Essa lição de número 4, que tem como tema o Deus triuno, é um assunto bíblico, tem muito conteúdo, muitas referências sobre o Deus triuno, ou seja, vai falar sobre a Trindade. É um assunto que o comentarista mencionou na lição, e é importante também a gente falar, porque a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia. Porém, existe a doutrina da Trindade na Bíblia. Existe o ensino da Trindade na Bíblia. Existe o conteúdo bíblico sobre o assunto. Então, o que é que vai nos falar nessa lição número 4? Um Deus que se revelou para o seu povo como único desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4, é um texto bastante conhecido, é a declaração de fé dos judeus, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Então, veja que Deus se revela como sendo único, uma só pessoa. Isso também nos leva para outro tema bastante conhecido, que é o monoteísmo bíblico, ou seja, a crença em um único Deus, a fé em um único Deus. Ele nos fala de um monoteísmo bíblico, também judaico, cristão, porque a crença que os cristãos têm no único Deus, os evangélicos, ela vem dos judeus. Essa fé, essa devoção, ela vem da nação de Israel também. Então é um tema interessante. A gente vai ver que existe bastante conteúdo. Então, vemos que Deus se revelou como uma única pessoa. Porém, como o assunto aqui é Trindade, a gente vai ver que é um Deus uno, porém essa unidade de Deus, ela é composta. Como entender? Por exemplo, existe a unidade absoluta, ela é simples, é fácil de se entender. E quando a gente fala de trindade e unidade de Deus, a gente tem que entender que ela é composta. Por exemplo, falando sobre unidade composta, a gente pode citar Esdras capítulo 3, versículo de número 1. Pode citar Neemias capítulo 8, versículo de número 1, onde a Bíblia diz que os judeus, os israelitas, dependendo da sua tradução que você vai ler esse versículo, eles se juntaram todos em uma só pessoa. Uma hora para construir, para se unir. Então a Bíblia diz que homens de todas as cidades se juntaram e tornaram-se uma unidade. Então, essa é a unidade composta. Por exemplo, esse texto que eu vou falar é mais
fácil de entendimento. Por exemplo, a referência de Gênesis 2:24 é um texto conhecido onde diz que deixará o varão pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, essa é a unidade que a Bíblia fala, unidade composta. Então, para a gente entender esse tema da Trindade, que não é um tema simples, não é um tema de fácil entendimento, é um pouco complexo, se é assim a gente pode dizer, porém é bíblico, é uma doutrina da palavra de Deus e é um assunto já comentado há bastante tempo nas escolas bíblicas, nas escolas dominicais, em livros. E como eu estou falando aqui, o mais importante, que é uma doutrina bíblica e está escrito na palavra. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus. Por exemplo, a gente pode citar Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, onde diz que mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, nesse texto, o próprio Deus, ou Deus Pai, chama Jesus, o Filho, ou Deus Filho, de Deus. O Pai chamando o Filho de Deus. Então, Cristo, nosso Deus, ele é um dos membros da Trindade. Por exemplo, a Bíblia também diz que o Espírito Santo é Deus. Então a gente vai citar alguns versículos no Novo Testamento e no Antigo Testamento, mas falando ainda sobre Jesus. E outro texto bastante conhecido é no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que é que quer dizer esse capítulo 1 do Evangelho de João? O contexto ali diz que o Cristo que se fez carne, o Verbo que se tornou carne, ele estava no princípio com Deus e era Deus. Então, claramente a Bíblia afirma que Jesus também é Deus. E assim, compondo ou existindo na Trindade. O Espírito Santo é Deus. A gente pode citar, como o comentarista colocou também na lição, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A gente pode citar 2 versículos, 5 e 3 de Atos, que diz: para que mentisses ao Espírito Santo. O contexto aqui de Atos 5 é onde Ananias e Safira, vendo uma propriedade, retém parte do preço e chega para Pedro e mente dizendo que vendeu por um preço, porém o valor foi outro. Então Pedro diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E se você for ler no livro de Atos ainda, capítulo 5 e o versículo de número 4, a Bíblia diz claramente que eles não estavam mentindo aos homens, mas estavam mentindo a Deus. Observe que no momento em que diz que eles estão mentindo ao Espírito Santo, mais na frente diz que eles mentem também à pessoa de Deus.
logo afirmando que o Espírito Santo é Deus e compõe a Trindade. Por exemplo, a gente pode citar, ainda falando do Espírito Santo, livro de Jó, capítulo de número 33, e o versículo de número 4 e o versículo de número 6, aonde o amigo de Jó, chamado Eliú, ele diz que foi criado, foi feito, depende da sua tradução, depende da sua Bíblia, pelo Espírito de Deus. Ele diz: o Espírito de Deus me fez, no versículo de número 4. E no versículo de número 6 ele diz: Jó, se referindo a Jó, eis que vim de Deus como tu. Então ele diz que atribui a criação do homem ao Espírito de Deus. Então, biblicamente falando, quem possui o poder de criar? Quem criou o homem? Todos nós sabemos que Deus criou o homem. Mas aqui no livro de Jó, a Bíblia atribui a criação do homem também ao Espírito Santo. Logo, ele é Deus. Então, é doutrina bíblica, a Trindade. É importante também a gente observar que não é três deuses. Porque se a gente falar que é três deuses, a gente vai entrar em contradição, vai colocar a Bíblia em contradição, porque Deus fez questão de se revelar como sendo único, sendo uma só pessoa. Então a gente tem que entender que quando a Bíblia fala de unidade, Deus único, ela fala de uma unidade composta. O pastor colocou aqui na lição, o comentarista, que essa unidade composta, ela, em Deuteronômio 6,4 e em Gênesis 2,24, ela vem de uma palavra hebraica, echad, que nos fala de uma unidade composta. Então, esse é um dos temas da nossa aula, da lição número 4. A gente pode citar também os três membros da Trindade juntos, e nessas duas referências que eu vou falar, a Bíblia é clara que nesses dois textos existe uma pluralidade naquele momento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e versículo número 1, onde a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e terra. Então, essa criação dos céus e terra, ela está em um plural quando se refere à pessoa de Deus. É o Elohim. Então, é um plural quando se fala da criação dos céus e terra. Quer dizer, Deus estava com mais de uma pessoa ou mais alguém, que a gente sabe que é Jesus e que é o Espírito Santo, criando céus e terra. Outro texto, Gênesis ainda no capítulo 1, versículo número 26, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem. Nesse texto há uma pluralidade quando se refere à pessoa de Deus. Ou seja, na criação do homem existia mais alguém, e não era, quando lemos o texto, não entendemos que era alguém observando, alguém vendo, era participando da criação ou criando com Deus. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, tem bastante conteúdo bíblico sobre a Trindade. É um tema bastante interessante. A gente poderia citar
outros versículos. A gente poderia falar sobre outros comentários aqui na nossa lição, mas para resumir e trazendo aqui os versículos mais simples e que é fácil de entender a Trindade bíblica, a gente poderia citar também no Novo Testamento, na ordenança do batismo nas águas. Está escrito no capítulo de número 28, versículo de número 19, onde diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das referências no Novo Testamento onde menciona as três pessoas juntas. E é importante também a gente observar que a Bíblia chama cada uma dessas pessoas de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Importante a gente também lembrar que elas, biblicamente falando, possuem os mesmos poderes, atributos. A Bíblia fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, dentre muitos outros atributos. A Bíblia também atribui a Cristo e ao Espírito Santo. Então, o assunto da Trindade é um pouco complexo, mas é bíblico, isso é o mais importante. A gente pode falar ou ouvir algumas pessoas comentando sobre esse assunto, porém, se não pegar as referências corretas, as referências certas, vai gerar dúvidas na sala, na classe, vai criar na mente dos alunos confusão. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre a Trindade, a gente tem que procurar começar falando sobre os textos bíblicos mais simples e mais fáceis para a gente entender esse assunto que está na palavra de Deus. Então essa é a nossa lição número 4. Outras lições virão sobre mais membros da Trindade. Nós vamos ver que na lição de número 7, por exemplo, vai falar sobre as duas naturezas de Jesus. E é importante a gente ver porque ele é um dos membros da Trindade. Então fica para um próximo assunto, fica para uma próxima aula. E esse foi um resumo da nossa lição de número 4 da nossa escola bíblica.